tudo jóia? Está começando a partir de agora o Ponto a Ponto Mulher, o programa que é uma parceria entre a TV Alba e a Secretaria de Política para Mulheres do Estado da Bahia, a SPM. A partir de agora, liberte-se de preconceitos, quebre tabus e venha comigo, Milena Barreto, no Ponto a Ponto, para refletir, para transformar e, claro, para você se empoderar. Nós temos o objetivo de fazer a diferença na sua vida. O tema do programa de hoje é a dependência emocional. Comigo as psicólogas Camila Couto, Ana Paula Cabral, e a gente vai falar sobre um tema muito importante. Afinal, podemos identificar relacionamentos tóxicos e precisamos saber como lidar e como fortalecer as mulheres para justamente sair de relações frágeis e também desgastadas. A dependência emocional é um transtorno, gente, um transtorno aditivo, que se caracteriza principalmente por um apego excessivo a outra pessoa, que pode ser o parceiro, pode ser um parente, pode ser um amigo. A pessoa dependente, ela precisa da outra para se sentir feliz e para se sentir amada e para tomar decisões, para resolver questões, para encontrar a felicidade. A dependência emocional pode ter diversas consequências e é justamente sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. Recebo aqui com muita alegria e com muito prazer e quero apresentar para vocês a nossa Camila Couto, ela que é psicóloga, PhD em Psicologia Social, já participou aí de diversos cursos e estudos voltados para a saúde mental na Itália, na Holanda, Austrália, aqui no Brasil e atualmente trabalha como pesquisadora sênior do Centro de Estudos e Terapia sobre o abuso de drogas e também atua como psicóloga clínica, com foco no atendimento de imigrantes brasileiros. Tudo bom, Camila? Seja bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada pelo convite. O tema hoje será aí com muita amplitude debatido aqui entre nós, né? Com certeza. Com a gente também, eu quero apresentar para vocês a psicóloga que também aceitou o nosso convite para falar de dependência emocional, a Ana Paula Cabral. Apresentar um pouco de Ana, que é graduada em Psicologia pela Universidade de Salvador. Ela é especialista em Psicologia Clínica pela Faculdade Rui Barbosa, especialista em Psicologia do Trânsito pela Faculdade Unileia, além de ser especialista também em Psicologia Jurídica pela IPOG. A gente vai falar sobre diversos assuntos hoje, claro, contamos aí com sua interação também na rede social, mandando suas perguntas, tirando suas dúvidas e, quem sabe, compartilhando situações de dependência emocional, porque a gente sempre tem uma história como essa para contar, seja vivida por nós ou por alguém bem próximo na nossa família. Meninas, é um tema vasto e é um tema que atinge cada vez mais relacionamentos. A gente sempre tende a direcionar que a mulher está mais nessa situação de fragilidade e, sim, os números comprovam que as mulheres, né, têm o maior índice mesmo de dependência emocional, mas pode atingir ambas as partes ali do relacionamento, né? Eu queria entender como essa situação de dependência emocional começa, porque às vezes o relacionamento era saudável e se transforma em um relacionamento tóxico. Vamos começar com Camila. Com certeza. Uma coisa importante de ser dita é que muitas dessas situações que acontecem nos relacionamentos amorosos, elas têm uma origem, uma base na vivência familiar que cada uma dessas pessoas teve durante a sua infância. Então, aquilo que é considerado amor, aquilo que é considerado uma relação normal, acaba se perpetuando e essa pessoa vai reproduzir aquele tipo de padrão que ela já vivenciava em casa na sua vida adulta. E a gente tem que entender que a realidade do Brasil é a realidade de um país machista, que tem uma base do coronelismo, onde o homem tem um papel de provedor, um papel de protagonista. E, por muito tempo, não houve legislação que falasse sobre o respeito ao corpo da mulher, aos direitos da mulher. Então, acaba que esses padrões de relacionamento vão se reproduzindo e hoje a gente já vive um cenário diferente, em que as relações são muito mais equilibradas, os papéis sociais são muito mais equilibrados e muitas pessoas estão com dificuldade de entender esse novo momento e de perceber como é que é a forma que deve se portar numa discussão que todo casal tem, numa diferença de opiniões e como lidar com ciúmes e com criação de filhos e com outras situações que um casal normalmente encontra no dia a dia.
Pois é. Ana, no caso lá no seu consultório, no atendimento, né, clínico, que você também tem essa parte do atendimento clínico, quais são as principais demandas, né, que chegam de relacionamentos com problemas assim de dependência emocional? A dependência emocional, por mais que ela seja comum, ela é pouco diagnosticada. Então, a princípio, os pacientes chegam no consultório em decorrência de transtornos outros, uma ansiedade, uma depressão, um transtorno alimentar. E no decorrer do atendimento clínico, a gente se depara com frustrações, com faltas, né? Com necessidade de carinho o tempo todo, de validação. E aí a gente entende que nessa pessoa a necessidade de amor, de validação, ela está prejudicada. E tem relação com o que Camila falou, com o processo dela na infância, como essa família acolheu, respondeu às demandas, ainda quando bebê. E esse vínculo, essa possibilidade de se vincular com o outro, não ficou tão bem elaborada. Sim. E hoje ela repete isso em várias relações, não só nas relações amorosas, como a gente costuma ver, mas nas relações no trabalho, nas relações com colegas, amigos e por aí vai. Objetos, inclusive, também. O apego, né? Um apego de forma geral. Você que está em casa, que ligou o televisor agora aqui na nossa TV Alba, ou que está aí zapeando na internet, encontrou o nosso Ponto a Ponto Mulher. Estamos conversando hoje sobre dependência emocional, trazendo um pouquinho aí das causas, das consequências e das formas que a gente pode lidar para diminuir, digamos, né, esse transtorno e até finalizar esses problemas que atingem aí diversos homens e mulheres e que acabam impactando no relacionamento, né, a dois e na relação interpessoal. Camila, queria voltar então um pouquinho nesse ponto, né? Eu sou mãe, vocês que estão acompanhando aí podem ter também filhos, e aí já chega uma situação que a gente fica preocupado, né? Como nesse ritmo que a gente tem de vida, a gente está criando nossos filhos e filhas para não gerar dependentes emocionais, né? A gente tem aí uma sociedade que mudou totalmente, onde as mulheres estão cada vez mais, né, fora de casa, trabalhando, muitas sim, terceirizando essa educação dos filhos, porque tem o tempo da escola, o tempo com a babá, o tempo com a avó, porque as demandas nossas na vida profissional também aumentaram. E aí eu lhe pergunto, quais são esses gatilhos, né, que a gente desperta em nossos filhos e que perduram assim tanto? E como a gente deve, né, lidar com essas situações já na infância? Sim. Uma coisa importante de ser dita é que não existe criação perfeita. Sim. Então, a gente tem que primeiro tirar esse peso sobre a maternidade, a paternidade, para que as mães e os pais que estão nos assistindo não fiquem alarmados, pensando que, de alguma forma, eles possam estar traumatizando ou, enfim, validando a trajetória daquele ser humaninho ali que eles estão criando. Criar uma pessoa para a vida é instrumentalizá-la para que ela possa sustentar não. Que é uma coisa também que muito hoje em dia se fala sobre o não que traumatiza, mas o não, ele dá borda ao indivíduo. Ele faz com que a pessoa chegue na sociedade e encontre ali um cenário que é parecido com o que ele tem em casa. É uma pessoa que ela está preparada para sobrepujar adversidades. Então, quando a gente traz isso para o contexto do relacionamento, ela entende que ela não é sozinha a dona da narrativa. Existe a narrativa do outro. E é nesse ponto do não, do limite entre o eu e o outro, que a educação deve estar inserida. Como é que eu lido com os conflitos? Como é que eu coloco meu posicionamento? Como é que eu trago a minha visão de mundo sem agredir aquela outra pessoa, seja com palavras ou seja através de gestos? Então, é mais ou menos nesse sentido. A gente vai trabalhar dentro da educação das crianças, dos meninos e meninas, para que eles consigam atravessar os diálogos e os dilemas dos relacionamentos de forma a respeitar o outro sempre. E nesse sentido, minha gente, de respeitar o outro sempre, né, de estar em uma relação que ali tem, né, indícios de uma relação com... vamos dizer assim, um peso a mais, né? E aí a gente identifica no trato, a gente identifica às vezes no diálogo. Às vezes a pessoa que está ali naquela relação até identifica, mas não consegue, né, sair da relação ou se posicionar. Queria te perguntar, Ana, quais dicas, assim, né, enquanto psicóloga, pelo que você também já vê no atendimento, você diria para essa pessoa
identificar que o relacionamento dela é tóxico, que ali tem uma questão de dependência emocional, de algum transtorno que não está sendo positivo para a relação a dois? É muito difícil das pessoas conseguirem enxergar, em decorrência desse sintoma que você falou, a cegueira, né? Eles não se dão conta. Mas a pessoa adoecida, ela repete isso muitas vezes. Então, os colegas, familiares, sempre colocam, nossa, mas você sempre está ligando, está excessiva, precisa dele para tudo. Então, uma forma da pessoa que está acometida por essa dependência se dar conta é ver as repetições, ver o que os outros colocam para ela e se valorizar, né? A partir do momento que ela entender que ela não tem a própria identidade, não consegue realizar os próprios desejos, isso é um marcador. Então, é importante ela buscar uma ajuda, porque através da terapia a gente consegue ressignificar e fazer com que ela se identifique novamente, com que ela se ame novamente, com que ela procure fazer coisas que tragam prazer para ela. E não necessariamente apenas buscar satisfazer o outro em decorrência desse medo de perder, de abandono. Então, Ana, Camila, qual é o perfil, né, dessa pessoa que é dependente emocional? Quando a gente fala sobre perfil, é uma coisa muito ampla. Sim. E, às vezes, as pessoas tendem a circunscrever essa situação de violência, de dependência, a determinados grupos sociais. Mas essa é uma situação que acontece de forma, se alastra, né, na sociedade como um todo. Então, temos essa situação de dependência acontecendo nas classes mais abastadas, como entre as pessoas mais pobres também. E o perfil, ele pode variar. Às vezes, a pessoa, dentro do ambiente familiar, ela apresenta essas características, mas fora, as pessoas jamais imaginam que aquela pessoa tem aquela dependência, aquele medo de ser deixada, de ser trocada, de ser traída, que tem medo de experienciar a solidão e, por isso, se coloca numa situação vulnerável frente ao outro. Então, é um problema escondido, ele pode estar realmente em qualquer lugar, em pessoas de qualquer classe social, de qualquer cor de pele, e como é que a gente pode identificar? Somente quem está muito próximo, convivendo na rotina, que tem a oportunidade de perceber esses sinais que a Ana falou, que é a pessoa que está sempre controlando a outra, a pessoa que se submete a situações que são vexatórias, situações que não são naturais entre um casal, discussões muito acaloradas, às vezes violência física também, violência patrimonial. Então, as pessoas que estão próximas podem ir identificando esses sinais e apontando para essa pessoa que está vivendo a situação para que ela possa começar a se dar conta e se movimentar para criar primeiro uma fortaleza interior para então dar o passo que a instrumentalize para uma vida fora daquela relação, em primeiro lugar, passando por um período de recuperação, de observação, para que o padrão não se repita em novos relacionamentos. E normalmente tende a repetir, né? Quando a pessoa também não se cuida. Gente, o tempo passa rápido, a gente tem que ir para um intervalo, mas no próximo bloco a gente vai dar continuidade a esse assunto, falando especificamente de outras interferências, né, que geram e que estão em torno ali da dependência emocional, que é a dependência financeira, que é a dependência emocional, né? A gente tem aí diversas situações. Eu perguntei sobre o perfil e aí ela falou que está em todas as classes sociais, em todos os perfis. Eu quero saber se tem faixa etária, se lida, né, diferente, relacionamentos que são mais duradouros ou não, né? Se isso muda. E eu tenho certeza que tem dúvidas aí. Você que está acompanhando a nossa programação pode ter se identificado com alguma dessas características. Então já compartilha com a gente lá na rede social da nossa TV Alba. Intervalo é rapidinho. Já já a gente volta continuando este papo falando sobre dependência emocional.
Estamos de volta com o nosso Ponto a Ponto Mulher, recebendo hoje Camila Couto, Ana Paula Cabral. A gente está falando sobre dependência emocional com duas psicólogas especialistas nessa área, esclarecendo diversas dúvidas. Foi um tema muito recorrente na nossa rede social. A gente tinha conversado sobre isso no nosso jornalismo e é um tema que realmente atinge diversos casais, né, gente? A gente atrela muito as mulheres, mas são homens e mulheres que vivenciam situações de dependência emocional. Antes de voltarmos com o tema, você está me vendo assim novidade aqui nesse programa, que é apresentado pela nossa diretora Michele Gramacho, especificamente aí nesse mês que ela está de férias. Eu estou aqui tomando conta, cuidando com muito carinho e, claro, criando esse relacionamento com nossos telespectadores e com a Secretaria de Política para as Mulheres do Estado da Bahia, que está sempre conectada a questões que envolvem o público feminino e as famílias do nosso estado da Bahia. Meninas, vamos dar continuidade? Na sua resposta, Camila, especificamente, quando eu te perguntei no outro bloco sobre se existe um perfil para essa pessoa que tem a dependência emocional, você explicou para a gente que atinge todas as classes sociais, né, diversos perfis aí na nossa sociedade. Porém, eu queria saber as diferenças, né? Existem adolescentes que estão em relacionamentos que já começam de forma tóxica. Existem casais que estava tudo bem, ali no meio do caminho algo acontece e aquela relação se torna extremamente prejudicial para ambas as partes e para os filhos que já surgiram ali daquela relação. E me surgiu uma outra questão. Às vezes a insegurança, principalmente das mulheres, né, por conta da idade, pela dependência financeira, por questões profissionais, não se vê naquele local de pôr um fim na relação, mesmo que não esteja sendo bom para ela. São diferentes situações e é muito corriqueiro a gente ver esses diferentes perfis? É importante você falar isso porque existem pessoas que têm relacionamentos que não vão bem em qualquer idade. Então, se a gente fala dos adolescentes, tem essa insegurança de estar se efetivando como uma pessoa que tem autonomia, que é independente, que é diferente do que acontece com pessoas mais maduras, que já têm uma trajetória de vida. Então, em ambos os casos, a gente pode sim estar falando desse referencial familiar, mas a gente tem um marcador cultural também. Então, as pessoas jovens hoje em dia, elas já estão muito mais com acesso ao que se fala sobre o respeito ao outro, sobre os limites na relação e estão estabelecendo relações em muitos aspectos mais saudáveis nesse sentido. E as pessoas mais velhas, pela questão cultural e pelos papéis sociais muito bem marcados da sua época entre o homem e o que é o papel do homem e o que é o papel da mulher, talvez essa questão da dependência emocional esteja mais problemática. Então, a gente vai trabalhar de forma diferente com cada público. Pois é, e o que me chama a atenção, né, quando a gente pensou no tema, né, da dependência emocional, são os inúmeros casos de feminicídio, né, que infelizmente atinge aí tantas mulheres, né, que aparece ali como realmente a parte mais frágil daquela relação. E aí não tem mais condição, né, de resolver, porque lá atrás ela não procurou um psicólogo, ela não teve uma pessoa de confiança para estar conversando, para estar falando um pouco daquela relação. Eu queria saber dicas, assim, de quem está acompanhando, né, a nossa programação, ver uma amiga nessa situação. Casos que estão ali se repetindo de brigas conjugais, de falta de respeito, de violência física. O que esse amigo, que essa amiga pode falar ali para aquela pessoa? Que aconselhamento? Tem matérias que dizem, né, que 8 minutos que você deixa de dedicar para alguém, você pode deixar de estar salvando uma vida. Queria saber como é que é isso em consultório, Ana. Eu acho que essas amigas dessas mulheres que sofrem com essa violência pode tentar se aproximar dessa amiga, buscando nela força para ela buscar sua identidade. Por que eu digo isso, né? Quando essas mulheres elas estão nesse relacionamento abusivo, elas já perderam toda a sua característica. Elas não sabem mais que roupa ela gosta de vestir, qual comida ela gosta de comer. O padrão dessa mulher para agradar aquele homem. Agradar o homem. Então, essa amiga pode questionar. Poxa, Milena, o que é que você gosta? Gosta de um filme? Nossa, você só gosta do que fulano te propõe? E você, gosta do Bahia ou do Vitória? Do rosa ou do amarelo? Não, eu normalmente visto tal roupa. Nossa, Milena, então vamos pensar, né? A pessoa tende então a se podar, né? É esse o comportamento que ela começa a refletir.
ela não existe, né? Ela é extremamente insegura. Essa é uma característica que vem da infância, a insegurança, o medo, a ansiedade. Então, ela fica fixa no outro, buscando amor, buscando a felicidade. Então, acho que uma forma da sociedade mostrar que ela está no caminho errado é perguntar: quem é você? Cadê sua identidade? Né? Do que é que você gosta? Você só agrada a ele? Só existe com ele? Tem algo aí. E sugerir, né? Terapia, grupos. Por quê? Porque isso é só a ponta de um iceberg, né? O problema é muito além. Como Camila falou, tem questões que vêm do seio familiar. Tem um autor que fala sobre a teoria do apego, que ela se constitui ainda na infância, na maternidade, no amamentar, nos primeiros passos. Então, às vezes, a criança teve um repertório muito empobrecido, com muitas ausências, a mãe ou o pai, ou aquele cuidador, que não necessariamente precisa ser a mãe ou o pai, mas a pessoa que a criança escolheu para se sentir segura, falha muitas vezes. E isso fica armazenado no nosso inconsciente e tende a se repetir. Então, essas questões é que devem ser trabalhadas em terapia. Agora, a minha dúvida é, nesses casos, como identificar se a gente deve fazer uma terapia em casal, né? Se aquela relação ainda há uma solução, ou foi por um desgaste, ou se é algo que realmente tem que ser tratado individualmente, a fim de findar mesmo a relação. É importante falar, antes de responder a sua pergunta, sobre o quesito da solidão. Sim. Muitas pessoas que têm esse padrão de serem independentes emocionalmente, são pessoas que têm essa falta muito grande e acabam preenchendo essa falta com aquela relação. E aí, como a Ana Paula falou, aquela pessoa começa a se dedicar completamente à relação para que preencha um vazio que é dela. Então, não existe nada fora que vá preencher o indivíduo como ele mesmo. Então, quando a gente fala sobre solitude, quando a gente fala sobre ter tempo consigo mesma, isso é uma virtude que as pessoas precisam cultivar e precisam sempre incentivar que suas amigas, mães, avós, cultivem também. Que o relacionamento tenha o tempo de um e o tempo de outro na sua individualidade. Exato. Para que seja precioso o tempo juntos e que a gente saiba reconhecer o nosso valor ali também, né, naquela relação. Agora, você falou da solitude, mas me ocorreu saber da importância de uma rede de apoio. Porque, às vezes, a falta de uma rede de apoio também leva, né, as pessoas individualmente a agirem sem pensar. A gente falou há pouco do feminicídio, né, se tem uma rede de apoio, se tem um pai, uma mãe, um amigo, um colega de trabalho presente que identifique, que aconselha, também faz a diferença nesse trato, né, da dependência emocional e que pode gerar brigas que a gente tem visto aí ao ponto de levar um ou outro à morte. Com certeza. E aí a terapia individual é essencial para que as pessoas possam se dar conta das suas questões pessoais, da sua história de vida, elaborar isso, elaborar esses lutos, essas perdas, por se sentirem abandonadas, por não terem um apego seguro, por terem criado uma forma de se relacionar com o outro que é ansiosa, de tentar colocar aquela pessoa numa redoma como se aquela pessoa, a presença dela, representasse a sua vida, representasse o seu florescer. E, na verdade, cada um precisa estar feliz, estar íntegro, estar cuidando da sua própria vida para que a relação possa seguir adiante. E aí, nesse caminho, a terapia de casal, ela vem no sentido de ser a cerejinha do bolo. Eu cuido de mim, você cuida de você, e aqui nesse espaço nós tentamos entender de que forma nós podemos nos relacionar e comunicar nossos sentimentos, nossas dores, nossos aborrecimentos, sem ferir ao outro. Agora, Camila, o ideal é que sejam terapeutas diferentes? O terapeuta individual e o terapeuta da terapia de casal? Ou que seja o mesmo profissional? É importante que cada um tenha o seu terapeuta, sim, até para não gerar a sensação de que há uma aliança sendo formada, que há uma preferência do terapeuta por um ou por outro. Então, o espaço da terapia de casal precisa ser um espaço neutro, onde ambos sintam que há ali uma validação para a sua fala, um acolhimento. Um terceiro profissional. Exato. Agora, vamos falar sobre uma questão que a gente conversou uma vez em uma entrevista sobre o perfil narcisista, né? Que esse perfil, eu acho que é o grande gerador da dependência emocional. Ou eu estou enganada?
Olha, assim, a pessoa que tem essa forma de se relacionar, ela geralmente se relaciona com alguém que tem esse perfil de ser aquela que abraça no relacionamento. Vamos falar primeiro como é que é o narcisista? Quais são as características? Vamos falar, já que estamos entre mulheres e que é um programa voltado para mulheres, vamos supor aqui que o narcisista seja o homem, tá? Qual o perfil desse homem narcisista? É aquela pessoa que tem o protagonismo sempre. É tudo sobre ela, é tudo a respeito dela, o mundo gira ao redor dela e a dinâmica das pessoas precisa servir aos seus próprios interesses. E isso não vem de forma clara. Ela vem escamoteada, com falas às vezes muito sedutoras, mas que no final das contas não beneficia aquela outra pessoa que está ali na relação. Ela vem escamoteada através de uma pessoa que se coloca como a que foi vítima, mas na verdade ela que estava orquestrando toda aquela situação que aconteceu e que ela está contando a história na versão dela. Então, é uma pessoa que tem uma intencionalidade de enredar os outros no seu entorno para que a sua própria narrativa possa se sobressair. Então, identificando um narcisista, tem que se relacionar jogando. É aquele casal que joga o tempo inteiro. E essa é a dificuldade. Né? E identificar primeiro que se trata de um narcisista, Sim. porque os narcisistas são pessoas que têm o dom de usar diversas máscaras para que a pessoa que está sendo alvo da sua manipulação não perceba quais são suas reais intenções. Então, essa já é o primeiro grande desafio que as pessoas têm ao se relacionar com pessoas que têm um perfil mais narcisista. Ana, já chegou no seu consultório muitos narcisistas e que nem se acham que são. Você que identificou. Não é o tipo de pessoa que nos procura, não. Não? Não, porque eles acham que não tem problema nenhum. Sim, tem uma certa prepotência, eles sabem lidar e resolver tudo, né? Então, esses homens que têm o controle, que acham que detêm muito saber, não costumam chegar ao consultório, não. Você está vendo só? Você ligou a televisão agora, está vendo aqui 3 mulheres conversando, surgiu a palavra narcisista. Você tomou até um susto, porque foi procurar o que é, né, o narcisista no dicionário, e a gente está falando deste perfil, né, de pessoa. Brincamos aqui com a situação de ser o homem, o narcisista, mas o quanto pessoas com esse perfil trazem em torno de si relações, né, tóxicas e que causam o tema que a gente está debatendo hoje, que é a dependência emocional. A gente vai ter que ir para o intervalo rapidinho e já vi que tem mais assunto para a gente tratar. Se é o seu caso de querer saber um pouco mais sobre essa questão da dependência emocional, manda aí sua mensagem também na nossa rede social, vai lá no nosso Instagram e vamos debater um pouquinho mais sobre esse assunto. O intervalo é rapidinho, já sabe, né? Fica aí que a gente volta já já. Estamos de volta com o nosso Ponto a Ponto Mulher, debatendo hoje sobre a questão da dependência emocional. A gente finalizou o último bloco, né, conversando aqui sobre o perfil narcisista. E aí, conversando com as meninas, eu pensei que era aquele cara galanteador, né, que domina a relação, que está sempre nas entrelinhas, trazendo e não se responsabilizando sobre questões que ele mesmo criou. Mas existe também aquele que se faz de vítima o tempo inteiro. É assim, Camila? Conte esse outro perfil do bonzinho, coitadinho. Exato. As pessoas que utilizam a manipulação, elas nem sempre utilizam para estar no topo. Às vezes, elas utilizam essa estratégia para receber de outras pessoas determinadas vantagens sem ter que fazer muito esforço. Então, aquela pessoa que se coloca no lugar de coitadinha, eu não posso, e vai enredando as outras nesse discurso de que não tem capacidade de fazer, e as outras pessoas, então, vão assumindo aquele lugar e proporcionando para aquela pessoa todo o conforto que ela precisa. Fica presa na relação, né? Exatamente. Então, aquele outro indivíduo que está na relação acaba se sentindo impelido a ajudar. Eu preciso ser caridoso, eu preciso abarcar, cuidar do fulano não pode, então deixa eu acolher, deixa eu fazer. E essa relação, ela está, na verdade, baseada na manipulação, porque quando essa relação se desfaz, você vê que a outra pessoa, tudo que ela não fazia, ela começa a conseguir fazer, as coisas que ela não conseguia sem você, ela tá... Deslancha. Exatamente, deslanchando, e aí é que a coisa fica muito mais evidente, né? Mas enquanto está acontecendo, o discurso é outro.
E aí, voltando para a dependência emocional, como é que fica o comportamento, né, dessa pessoa envolvida na relação? Crises de quê? De ansiedade, de insegurança, de medo daquele ciclo ali ser rompido? É assim, Ana? Sim, nessas relações que são complementares, né, onde um quer dar muito e o outro precisa receber, essa pessoa, a dependente emocional, muitas vezes fica com muita ansiedade, muito medo de sair daquela situação. Por vezes acaba entendendo que está em uma questão adoecida, errada, um relacionamento não tão saudável, pode entrar em uma depressão, ter transtornos alimentares, né? Então, desencadeia várias patologias nessa pessoa, insônia, ataque cardíaco. Então, tem efeitos no corpo também, através da somatização. Então, tanto ele também, que também está adoecido, muitas vezes, pode ter algum tipo de sintoma. E nenhum dos dois procuram a terapia por conta de uma dependência emocional ou por conta dessa manipulação. Ambos só procuram quando adoecem, quando aquilo ali já não dá. Sabe, eu não aguento mais esse tipo de relação, eu não queria ser assim, e aí deprime ou tem algum outro tipo de sintoma, como um sintoma de ansiedade social, não quer sair mais, né? Então, aí eles nos buscam, né? Agora, são relacionamentos que variam muito, né? Oscilam muito, né? Tem picos de muito amor e de quer acabar, quero continuar, quero acabar. E aí provoca brigas e mexe também com todo o ciclo de amizades, né? Como é que funciona na prática para administrar essa oscilação, digamos assim, de sentimentos? Com certeza. Essa situação, ela é vivida dentro do ambiente familiar, dentro do relacionamento, e as pessoas que estão fora têm acesso ou às coisas totalmente negativas, né? O círculo ali de amizades sabe das brigas, do vai e vem do relacionamento, e as pessoas da rede social sabem das partes boas, né? Os presentes que a pessoa recebe, as viagens que fazem juntos, os momentos que estão ali tendo aquele encontro de casal. E a verdade do relacionamento é que tanto um é verdadeiro, né, a parte ruim, como a parte boa também. É um relacionamento em que a pessoa pode literalmente ir do céu ao inferno no mesmo dia e várias vezes. Então, o que mantém a pessoa presa a esse relacionamento é a esperança de que a outra pessoa vai mudar. Porque ao mesmo tempo que ela demonstra coisas muito negativas, comportamentos violentos, agressivos, ela também é capaz de demonstrar um afeto muito grande, dar presentes, levar para viagens, levar café na cama, enfim. Então, um amor. Isso aí é igual aquele programa, gente. Uma amiga minha me contou que brigava direto em um dia. E quando chegava no outro dia, estava lá, cheio de presentes, mensagens de coração, figurinhas, mensagens de declaração na rede social. São as tais bombas de amor, que são reflexo também dessas relações que já não estão bem, né? É isso aí. A relação, quando ela se estabelece e ela tem um fluxo saudável, ela tem sim esses marcadores de afeto, de carinho. É um bilhetinho que deixa, é uma flor aqui e ali, mas essas relações que estão aí expostas, às vezes até nas redes sociais, e que têm diversas expressões de amor, de afeto, se as pessoas estão próximas ali, é bom desconfiar, porque não existe relacionamento em que todo dia é um filme de comédia romântica, né? Com tapete vermelho, flores e etc. A gente vive a vida real e de um relacionamento saudável, a gente tem esses momentos de demonstrar o nosso afeto. Grandes e no dia a dia os pequenos. Do mesmo jeito, existem também momentos de conflito em relacionamentos saudáveis, mas isso se estabelece dentro de uma linearidade e não de altos e baixos o tempo inteiro. Vamos para as mensagens finais, Ana. Para finalizar, sua mensagem aí para esse casal, né, para essa pessoa que se vê nesse local, que ouvindo aqui esse nosso bate-papo, pensou, nossa, meu relacionamento é assim, eu penso assim, eu estou nesse local. O que é que essa pessoa deve fazer? Bom, antes de falar com esse casal, né, eu acho que é importante conscientizar a sociedade como um todo, que idealiza um amor que tem que ser o maior de todos, a vida da pessoa, que tem que ser tudo, né? Esse exagero desse amor, essa necessidade de romantizar esse parceiro, esse outro, esse objeto, ele é adoecedor, né? Então, esses casais que estão nesse ponto já de violência, né, que é muito grave, eles sofreram durante anos, né?
Às vezes na adolescência não tanto, porque é aceitável um adolescente errar, né, brigar, ter uma birra. Na vida adulta já é cobrado mais, né, postura, não se bate, né, e tal. Mas o sofrimento é gigante e de muitos anos. Então, o que eu aconselho é você que se deparou com isso agora, você que ainda é jovem também, porque os jovens também estão em um quadro de ansiedade grande, né, de ter que amar ou de não poder amar tanto, são tantas cobranças. Então, você que se identificou, que tem alguma necessidade do outro, que não sabe bem sobre você, que precisa de validação e de autorização para fazer as coisas, para tomar decisões, busque alguém para conversar, para falar, né? Eu acho que a terapia, a psicologia, psicoterapias diversas só tendem a acrescentar na gente, né? Então, é possível ressignificar, é possível sair desse lugar de dependência e tudo isso através da fala, né? Exatamente, de encontrar, né, um profissional que possa ter ali aquela escuta ativa e te direcionar para o que seja melhor. E já que a gente está em um programa, né, que foi pensado e idealizado pela SPM, que é a Secretaria de Política para Mulheres, é importante a gente falar do que temos de serviço, né, à disposição do cidadão, da cidadã, no caso. Temos em Salvador, gente, a Casa da Mulher Brasileira. E ali, em um único local, você consegue ter o suporte para todos esses tipos, né, que a gente citou aqui, de situações, de problemas emocionais. Lá a gente tem a DEAN e no estado da Bahia a gente tem também diversas delegacias especiais de atendimento à mulher, já com mulheres também prestando esse atendimento. Lá também a gente tem uma equipe, né, de psicólogas também para esse atendimento e todo o suporte necessário que a Secretaria pode oferecer para que essa mulher, primeiro, denuncie, segundo, seja ouvida e depois consiga se reinserir, né, no mercado de trabalho, na situação dela econômica, também no equilíbrio emocional para voltar ali a gerir a sua vida, o seu lar, a sua família. É um suporte que você pode aí agora na sua casa, em sua situação de aflição, olhar na internet, né? spm.ba.gov.br é o site aí da Secretaria de Política para Mulheres e que tem diversos serviços à disposição que podem te ajudar a sair de qualquer tipo de situação de conflito. A gente sabe, né, Camila, a dificuldade que é, a gente falei um pouquinho no início da questão da dependência econômica, da dependência emocional, que gera, né, um ciclo que é difícil realmente de romper. O suporte faz toda a diferença, mas eu creio que principalmente a pessoa se conhecer, né, saber quando chegou o limite dela, o limite saudável, em que aqui já chegou o meu ponto, eu preciso tomar uma atitude. É assim mesmo, né? Exato. As pessoas têm muita dificuldade de dar um fim na relação enquanto não há algo muito impactante, uma traição, uma violência física. E é tão bom quando duas pessoas conseguem sentar e decidir que aquela relação não está mais legal para ambos os lados, ou se uma pessoa não está mais se sentindo bem na relação, não provocar nada de ruim no outro, simplesmente ter a clareza disso e sentar e conversar. Eu acho que não dá mais, eu acho que eu quero outras coisas para a minha vida, ainda que você esteja vinculado a mim, eu não quero mais estar vinculado a você. Isso é tão difícil da gente ver, até as pessoas tendem a questionar, mas terminou por quê? A pessoa é tão boa. Quem sabe da realidade é quem está vivendo a relação. E se a pessoa terminou é porque não quer. Vamos tentar olhar para essa vida, seguir adiante e acreditar que, se trabalhando, a gente vai conseguir encontrar relacionamentos cada vez melhores. Ana, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje. Suas mensagens finais aí para a nossa audiência. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando de um tema tão importante, né? E conscientizando a população a buscar a terapia, a buscar ajuda, a falar sobre o que se sente, né? A mulher se empodera quando a gente fala sobre os nossos problemas, sobre as nossas dificuldades. Então, acho que esses espaços promovem saúde mental e qualidade de vida. E outra coisa, falar com amiga não é a mesma coisa que falar com a psicóloga, né, Camila? Com certeza, mas falar com a amiga também é muito importante, sim, porque é justamente nessa conversa que essa amiga, se estiver escutando a gente, se estiver assistindo a gente, vai dizer assim, procure uma psicóloga, porque você pode estar com dificuldade de perceber que você está numa situação ruim, mas eu que estou de fora estou vendo, eu como sua amiga estou vendo isso. Então, na terapia a gente vai dar conta dessa história de vida, vai dar conta desse relacionamento, vai dar conta dessas faltas que essa pessoa sente para permanecer dependente à outra e vamos construir ferramentas para que essa relação possa se ressignificar ou, se já não houver mais como, que essa pessoa possa estar inteira para um novo relacionamento.
Muito bom, meninas que estiveram com a gente aqui hoje, tema importantíssimo que a gente trouxe, a questão da dependência emocional, esse universo dos relacionamentos, como lidar, né, com situações, com relações tóxicas, como lidar com problemas aí psicológicos que muitas vezes surgem na infância, fazendo um pouquinho do resumo do que fomos, né, do que conversamos nessa oportunidade aqui no programa. Se você chegou agora aqui na nossa programação na TV Alba, a gente tem a reprise do programa, está aparecendo aí na sua tela. Também temos a exibição na nossa rede social e no nosso novo site, alba.tv.br. Lá, inclusive, tem toda a grade de programação da nossa TV Alba, tá? A vocês que acompanharam até aqui, muito obrigada pela companhia e pela audiência. A gente se encontra. Tchau, tchau.